Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro Mito ou Verdade, aqui nos canais da Faculdade de Medicina de Botucatu. Hoje vamos mergulhar em um tema cercado de mistérios e que exige muita informação correta: o lúpus. Para começar, é preciso entender que o lúpus eritematoso sistêmico não é uma doença contagiosa. É uma doença inflamatória crônica e autoimune. Isso significa que, por razões ainda não totalmente esclarecidas, o sistema imunológico da pessoa, que deveria protegê-la, passa a atacar os próprios tecidos e órgãos, como pele, articulações, rins e cérebro. Ele se manifesta de formas muito diferentes em cada paciente, o que torna conhecido como o grande imitador. E o nosso episódio de hoje é especialmente importante, porque estamos no mês de conscientização sobre a doença. Você sabia que no dia 10 de maio celebramos o Dia Mundial do Lúpus? Essa data ela foi estabelecida em 2004 por organizações de pacientes de todo o mundo para focar a atenção do público e também dos governos na necessidade de aumentar o investimento em pesquisas, melhorar os serviços de saúde e principalmente lutar contra o preconceito. É um dia de união global para dar voz a quem convive com a doença. Mas será que tudo que ouvimos por aí sobre o lúpus é verdade? Será que quem tem a doença pode tomar sol? O lúpus tem cura? É o que vamos descobrir agora. Para trazer esclarecimentos importantes sobre esse tema, convidamos o médico reumatologista Cian Hideo Shirata Lanças, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Botucatu. Começa agora o nosso Mito ou Verdade. O lúpus é contagioso. Mito ou verdade? É mito. Então, o lúpus é uma doença autoimune que é desenvolvida por características do próprio paciente e não é contagiosa, não é transmitida do paciente para pessoas que estão próximas, que têm contato, que são seus amigos, que são seus familiares diretos. É uma doença que tem um desenvolvimento muito mais complexo e não é uma doença contagiosa. Não existe cura para o lúpus. Mito ou verdade? É uma verdade. Então, o lúpus é considerada uma doença crônica, dentro de todas as suas características, uma doença que parte de alterações na imunidade de cada paciente, de cada indivíduo, e que mesmo com tratamento, elas permanecem. Então, nós não falamos em cura, né, não é uma doença curável, mas o lúpus tem tratamento e com o seu correto acompanhamento, o seu tratamento, é possível nós controlarmos a doença e colocarmos no que a gente chama de remissão, que é a ausência de sintomas do lúpus. Quem tem lúpus pode engravidar. Mito ou verdade? Verdade. Então, é muito comum, né? O lúpus ele é mais comum em mulheres em idade jovem, em idade reprodutiva. Então, é muito comum que as nossas pacientes tenham um desejo ou engravidem. Não é proibido, só é importante que você converse com o seu reumatologista para entender o melhor momento, né? Tanto programar o melhor momento, talvez postergar se for necessário e também para que se possa ser conduzida, né? Alterado o seu esquema de remédios para que seja possível ter uma gestação segura também em relação aos medicamentos. Estresse emocional causa lúpus. Mito ou verdade? Esse é mito. Então, o estresse não causa diretamente o lúpus, né? Então, dentro do desenvolvimento do lúpus, nós temos múltiplos fatores bastante complexos, desde questões genéticas, familiares, questões de hábitos de vida, exposições ao longo da vida, por exemplo, a infecções, medicamentos, substâncias ilícitas. E o estresse entra como mais uma das pecinhas do quebra-cabeça para ajudar a modular toda a questão. Então, o estresse não diretamente causa o lúpus, ele pode, por exemplo, desencadear uma crise, né? Uma nova atividade, mas a gente não atribui ao estresse o desenvolvimento da doença. Quem tem lúpus tem mais chance de ter uma infecção. Mito ou verdade? É verdade. Então, um paciente com lúpus, tendo em vista todas as suas características de alterações na sua própria imunidade,
têm mais riscos do que pacientes que não têm lúpus de desenvolver algum tipo de complicação infecciosa. Isso não é um risco tão elevado, né? Então são geralmente infecções simples, que nós conseguimos tratar de forma comunitária, habitual, e também é comum que muitos dos nossos tratamentos para o lúpus, que são em sua grande maioria imunossupressores, também possam aumentar esse risco de infecção, e aí vai ser determinado de acordo com qual remédio está sendo usado, que dose, né? Então isso não é igual para todos os pacientes. Os remédios para o lúpus sempre deixam a pessoa inchada. Mito ou verdade? É mito. A grande maioria dos medicamentos para lúpus não causam inchaço, né? Nós temos um grupo de medicamentos que classicamente podem causar um pouco de inchaço, que são os corticoides, que são muito utilizados no lúpus ainda, mas cada vez mais nós tentamos diminuir as doses, diminuir o tempo de uso, principalmente com a associação, com o uso de novos medicamentos que vêm sendo desenvolvidos, vêm sendo aprovados para o lúpus, e isso não gera, né, todo o inchaço que é atribuído, né? Muitas vezes o inchaço ele pode ter relação com outros fatores, como por exemplo inflamação, que pode ser propriamente do lúpus, inflamação dos rins, que pode gerar um pouco de retenção de água no corpo, entre outras variáveis, mas não é comum que os medicamentos causem diretamente inchaço. Quem tem lúpus tem mais problemas de coração. Mito ou verdade? Isso é uma verdade, talvez parcial, porque os pacientes com lúpus, por conta de uma possibilidade de inflamação crônica, podem ter um risco maior de desenvolver doenças cardiovasculares, como por exemplo hipertensão, doenças cardíacas, riscos, né, em casos selecionados de, por exemplo, de AVC, de derrame, entre outras complicações, mas isso também não é uma verdade para todos os pacientes, é bastante associado com aquelas características individuais de cada lúpus, de cada tratamento, de cada evolução, mas nós temos que ter uma atenção maior com a saúde cardiovascular desses pacientes por causa dessa possível correlação. A pessoa pode ter o exame de FAM positivo e mesmo assim não ter lúpus. Mito ou verdade? Verdade. Então esse é um dos temas mais controversos, né, quando a gente vai falar com a população. Então o exame de FAM é um exame de triagem e ele pode estar positivo em diversas situações, inclusive nas pessoas normais, sem nenhum tipo de doença, nenhuma doença autoimune, que a gente tem como um exame sem significado clínico, né? E quando que a gente vai falar que o FAM então vai dar o diagnóstico de lúpus ou ele vai estar associado com o quadro de lúpus? Quando eu tenho um quadro clínico típico, característico, as características que são comuns, né, que nós vemos na maioria dos pacientes com lúpus, nesses nós dosamos o FAM e se ele vier positivo, aí sim nós fazemos o diagnóstico. Então um FAM isolado, de longe, não significa lúpus em todos os casos. Lúpus é câncer. Mito ou verdade? Mito. Então, tendo em vista tudo que nós falamos, o lúpus é uma doença crônica inflamatória que parte de alterações da imunidade, uma doença autoimune, né? Então não é uma doença considerada câncer, né? Por mais que às vezes alguns pacientes podem ter um risco um pouco maior de desenvolver neoplasias em comparação a pacientes ou pessoas que não têm lúpus, o lúpus não é considerado câncer e o seu mecanismo também não se assemelha ao mecanismo do câncer. Realizar o segmento e não interromper o uso de medicamentos por conta própria é importante para a aderência ao tratamento e o controle do lúpus. Mito ou verdade? É verdade, é um fato muito importante. Então, tendo em vista as características de uma doença crônica, o manejo ele é muito importante e a gente sabe que a maioria dos pacientes que tiram o seu tratamento, que param de tomar seus medicamentos, que não seguem as recomendações, tem um risco muito mais aumentado de voltar a ter crises pelo lúpus, a ter atividade inflamatória. Então, uma das coisas que nós sempre reforçamos é o acompanhamento regular. Converse com o seu reumatologista, acompanhe, né, mostre as suas preocupações em relação ao tratamento. Muitas vezes nós precisamos ajustar o tratamento, mas não pare de tomar os medicamentos de forma abrupta, não deixe o seu acompanhamento, porque isso se associa com mais riscos ao paciente com lúpus. Este foi o quadro Mito ou Verdade de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.